Vera está aqui conosco, repórter da Rádio Bandeirantes, para falar sobre a situação da capital paulista depois do vendaval. Tudo bem, Gui? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou abrir aspas aqui para uma nota oficial da Enel, uma nota que chegou há pouco. A Enel São Paulo informa que, neste momento, o sistema opera em condições normais, salvo casos pontuais mais complexos. Só que a gente segue recebendo mensagens de ouvintes de pessoas que estão sem energia ou então com apenas meia fase dessa energia desde a semana passada. E só por curiosidade também, o número de clientes sem energia na capital e na região metropolitana vem aumentando desde o início da manhã de hoje. Já subiu para 44 mil clientes de novo sem energia, sendo 32 mil só na capital. Mas o que a Enel disse, esse número no início dessa manhã não tem ligação com o apagão, com o vendaval da semana passada. São pessoas que estão sem energia por outros fatores, não pelo apagão da semana passada. Em razão do vendaval, a Enel diz que a operação está em condições normais. Mas, repito, a gente ainda recebendo relato de pessoas sem energia na capital e também na região metropolitana. O fato é que a Enel foi responsabilizada e vai ser multada pela Justiça de São Paulo por um descumprimento de uma ordem judicial. A Enel foi notificada às 3 horas da tarde de sábado para o restabelecimento de energia em locais essenciais em até 4 horas, e em 12 horas em todas as localidades. A Enel não cumpriu com essa ordem judicial, que, repito, chegou às 3 horas da tarde de sábado, e agora a Justiça de São Paulo vai multar então a Enel. Foi um pedido para a Justiça do Ministério Público de São Paulo e também da Defensoria Pública do Estado. E a Enel está contando com uma força-tarefa por aqui. São mais de 70 equipes de distribuidoras de fora de São Paulo, distribuidoras do Sul e do Sudeste, tem a CEMIG, tem a CPFL, tem a Electro e também tem a Light, além de equipes da Enel do Ceará e do Rio de Janeiro. São 76 equipes no total que estão com essa força-tarefa a pedido da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora, para ajudar a Enel aqui em São Paulo, na capital e na região metropolitana. Só para a gente encerrar, o governo federal também se manifestou depois de cobranças da Prefeitura de São Paulo e também do governo paulista. Eu vou abrir aspas aqui para uma nota do governo federal. Abre aspas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a concessionária Enel será responsabilizada caso não cumpra integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas na regulação do setor. O descumprimento dessas exigências poderá acarretar na perda da concessão no estado de São Paulo. Vai ter uma reunião agora do ministro de Minas e Energia com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também com o governador Tarcísio de Freitas, para falar sobre esse assunto, a atuação da Enel aqui em São Paulo. Ainda não há uma data para isso, essa reunião vai ser agendada ainda pelas autoridades, mas o governo federal, portanto, se manifestando depois dessas cobranças, pessoal. Bom, algumas ponderações aí. Primeiro, quando a Enel fala que a situação está normalizada, eu queria até que você confirmasse para mim, por favor, Guilherme. Hoje são quantos domicílios ainda sem luz nesse momento? Sabino, nesse momento são 44 mil clientes sem energia em toda a região metropolitana, incluindo a capital. Só na cidade de São Paulo são 32 mil clientes. Mas o que a Enel diz é que esse número que voltou a subir não tem ligação com o apagão da semana passada, em razão de outros fatores que essas pessoas estão sem energia. Em relação ao vendaval da semana passada, a Enel diz que o sistema opera em condições normais, pelo menos essa é a nota oficial da Enel. Bom, ontem faltou luz em várias regiões por algumas horas e o número normal, a média normal de domicílios sem luz dentro da operação da Enel é de 29 mil. Nós estamos em 44 mil, mas a Enel está dizendo que está tudo normal. Outro aspecto é a decisão da Justiça, que veio no sábado, como disse o Guilherme, exigindo a religação imediata da luz na cidade de São Paulo com uma multa de R$200 mil por hora.
Então, a Enel vai ter que pagar uma multa grande, vai ter que pagar uma multa significativa. Terceira posição do governo federal. Na semana passada, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito Ricardo Nunes bateram boca, né? O ministro chegou a dizer que não adiantava o governador e o prefeito chorarem porque a concessão ia durar, porque o contrato estava sendo cumprido. Agora o governo federal muda de tom quando provavelmente vê as pesquisas e vê o sentimento da população de São Paulo em relação à Enel. Também na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes esteve num evento junto com o presidente Lula e chegou a pedir pessoalmente para que o presidente se empenhasse para, de alguma forma, ajudar na religação da luz aqui em São Paulo. Pelas imagens dessa conversa, você percebe o presidente bastante constrangido mesmo. Ele muda de assunto, pega na mão do prefeito ali, naquele gesto que ele sempre faz, mas não dá qualquer resposta. Diz que a culpa é do Tarcísio, brincando com o prefeito. Constrangido. Então agora o governo federal muda de posição e sobrou para o ministro Alexandre Silveira ter que dar a mão à palmatória. Guilherme Oliveira, nós estamos recebendo muitas mensagens dos ouvintes perguntando se eles têm direito a algo em relação à situação da semana passada. Alguns ouvintes que ficaram por horas e mais horas sem energia elétrica aqui na capital paulista. Um, por exemplo, disse que a conta veio mais alta, mesmo ele tendo ficado no mês passado algum tempo sem luz. E essas perguntas surgem mesmo. Qual é a dica que a gente pode trazer para a nossa audiência? Vamos lá, Lupato, Sabino, a gente conversou com o Procon de São Paulo a respeito do direito do consumidor. De início, para quem foi prejudicado no apagão da semana passada, na próxima tarifa vai ter que ter um desconto. Esse desconto a Enel tem que colocar na conta. Então todo mundo tem que checar essa próxima conta que chegar. Se não tiver esse desconto, pode cobrar a Enel, porque esse desconto tem que vir na conta. Cada um vai ter um desconto específico, é claro, porque teve gente que ficou 12 horas, teve gente que ficou 48 horas, teve gente que ficou 3, 4 dias sem energia. Cada cliente vai ter um desconto específico, mas o cliente, então, tem que checar ali na próxima conta, porque esse desconto tem que acontecer. Se não acontecer, tem que cobrar na própria Enel, na ANEEL e também no Procon de São Paulo esse desconto. Agora, os clientes que tiveram algum prejuízo, algum dano financeiro ou material, esses clientes também têm que ser ressarcidos. Quem fala sobre isso é o diretor executivo do Procon de São Paulo, o Luiz Orsatti. Vamos ouvi-lo. É importante que o consumidor documente, por fotos, vídeos, entre outros documentos que ele tenha, o prejuízo que ele está tendo. Se teve um equipamento elétrico, eletrônico danificado, ou algum alimento, medicamento danificado, entre outras questões que ele tenha sofrido algum prejuízo, então documente, tire fotos, tire vídeos e faça sua reclamação, tanto junto ao site da concessionária Enel, mas também junto à ANEEL e também ao Procon do estado ou do município onde está, para que seja documentado e com isso nós consigamos também tomar outras providências. Bom, então é isso, Lupato, Sabino, qualquer pessoa que foi afetada pode sim recorrer ali ao direito. Ô, Guilherme, mais uma informação, por favor, que você deu e é importante. 70 equipes, né, de reforço de outras empresas das regiões aqui no entorno de São Paulo, até de outros estados, ajudando a Enel na religação. É isso mesmo? 70? Exatamente, 76 equipes no total, Sabino. Eu conversei ontem com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora, e foi a ANEEL que coordenou essa força-tarefa para vir aqui em São Paulo. Eu vou repetir o nome das distribuidoras do sul e sudeste aqui do país que estão em São Paulo atuando neste momento. Essa força-tarefa deve acabar nesta segunda-feira. Então são equipes da Light, da Electro, da CPFL e da CEMIG. Além disso, equipes da Enel, mas não de São Paulo. Equipes da Enel do Ceará e equipes da Enel do Rio de Janeiro. Somando todo mundo, são 76 equipes que estão aqui em São Paulo auxiliando a Enel nesse restabelecimento de energia.
Bom, para começar, a CPFL devia cuidar um pouco da área dela também, porque ela cuida de parte do interior de São Paulo aqui e lá no interior problemas semelhantes aqui ao de São Paulo. Falta luz ainda, ou pelo menos faltava até ontem. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, para uma empresa que diz que tem 1.600 equipes, você acrescentar 76 equipes, dá cerca de 5%, né? Pouco, 5%, eu queria entender qual é a diferença que vai fazer. Mas, enfim. Obrigado. E se fez tão necessário assim uma ajuda, trouxeram do Ceará uma equipe da Enel. Onde, aliás, a Enel também presta serviço. Guilherme Oliveira, muito obrigado, viu?